Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 ao verso 38. Meu objetivo nesta noite é de apresentar a ênfase deste texto com a finalidade de que aprendamos que antes de sairmos para realizarmos o trabalho missionário, precisamos rogar ao Senhor da Seara. Essa é a ênfase do próprio texto, esse é o tema inclusive desta mensagem, rogar ao Senhor da Seara. E uma vez que nós entendemos isso, nós percebemos que esta obra ela não é realizada por nós, ela é realizada por Deus, através de nós e muitas vezes apesar de nós. Mateus capítulo 9, verso 35 ao verso 38, dizem assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Pai querido, aqui estamos diante da Tua palavra e a nossa sincera expectativa é que o Teu Espírito aplique a explicação desta palavra aos nossos corações, de modo que sejamos não apenas edificados, mas também encorajados a Te buscar e a Te servir. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto de Mateus, ele é um texto que marca uma transição naquele que era o programa ou o plano de Jesus de capacitar os seus discípulos, uma transição de um momento para outro momento. Lendo o Evangelho de Mateus, você vai perceber, especialmente a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus faz um discurso, e neste momento os discípulos tinham apenas que ouvirem Jesus. No capítulo 8 até o capítulo 9, Jesus ele faz uma demonstração de tudo aquilo que ele havia acabado de ensinar. Os discípulos primeiramente tinham que ouvir Jesus, depois tinham que ver Jesus atuando, trabalhando. Eles precisavam de um exemplo, de um modelo. E a partir do capítulo 10 até o capítulo 20 de Mateus, é o momento em que Jesus envia os seus discípulos, mas não os envia e os deixa só. Jesus os acompanha, é um trabalho supervisionado pelo Mestre. Depois do capítulo 21 de Mateus até o capítulo 27, são as narrativas em torno da crucificação, e os discípulos são feitos testemunhas. E no capítulo 28, de modo definitivo, Jesus envia os seus discípulos, acompanhados com a promessa de que ele também permaneceria ao lado deles, fazendo-se presente na missão que eles estavam recebendo de Jesus. Então, olhando por esse panorama geral do Evangelho de Mateus, nós entendemos qual é exatamente o contexto que Jesus está tratando aqui no final do capítulo 9. É o final de um momento em que Jesus estava demonstrando como se aplicar aquilo que ele havia ensinado no sermão que ele faz nos registros de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Logo depois desse momento, nós chegamos no capítulo 10 de Mateus, nos primeiros versos diz que Jesus chama esses discípulos e dá a eles autoridade e os envia. Até aqui os discípulos não tinham que fazer absolutamente nada, apenas ouvir e ver Jesus atuando. Mas depois que eles aprenderam as lições, agora é hora de fazer. Como uma criança que precisa andar de bicicleta, você não instrui, coloca a criança em cima e empurra a bicicleta, ela vai cair. Então Jesus agora, de maneira ilustrativa, coloca a criança sobre a bicicleta e anda com ela. Capítulo 10 até o capítulo 20, nós vemos Jesus acompanhando os discípulos, e frequentemente nesse período Jesus está dizendo aos discípulos: até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Exortando aquela geração, porque já tinham ouvido e já tinham visto, e este é o momento que eles precisam agora colocar em prática. E este texto marca justamente essa transição entre aquilo que eles tinham visto para agora uma fase em que eles têm que aplicar nas suas próprias vidas aquilo que eles tinham aprendido. Muito bem, lendo este texto, a partir do verso 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Pergunta que precisamos fazer para o texto: que cidades e povoados são esses? Porque essa informação fora dada por Mateus, porque tem uma intenção. E para nós entendermos que cidades e povoados eram esses,
é preciso que nós voltemos no capítulo 4 de Mateus, onde ele vai indicar para nós aonde Jesus está exatamente. Olha o que diz no verso 12 do capítulo 4 de Mateus. Diz que, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. No verso 18 diz que ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, e no verso 23 diz que Jesus estava percorrendo toda a Galileia. Lendo os textos até o capítulo 9, você vai perceber que Jesus não sai da Galileia, ele está na Galileia. Portanto, estes povoados e estas cidades que Jesus está percorrendo fazem parte desta região. Detalhe, diz o texto que Jesus estava percorrendo todas as cidades e povoados. Houve uma intencionalidade no ministério de Jesus de alcançar toda aquela região, visitar todas as cidades, todas as vilas, todos os povoados. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava exercendo o seu ministério, anunciando o evangelho do reino de Deus, fazendo diversos sinais e chamando as pessoas ao arrependimento. E Jesus teve a intenção de alcançar toda aquela região, todas aquelas cidades e aqueles povos. Essa região, chamada Galileia, aliás, o nome Galileia vem do aramaico, que significa círculo ou circunferência. E nós entendemos por que esta região recebeu esse nome de Galileia ou de circunferência. Qualquer mapa que você abrir aí na sua Bíblia antigo da Palestina, você vai perceber que este povo está cercado por povos gentios. Ao norte havia o Líbano, e alguns mapas vai mostrar a Síria, porque eles estão ali um ao lado do outro, no norte da Galileia. Ao lado, Decápolis, uma região de 10 cidades. Abaixo de Decápolis, Pérea. Ao lado de Pérea, ao sul da Galileia, nós temos Samaria. E do lado ocidental da Galileia, uma faixa estreita de terra que pertencia aos fenícios. Vocês já devem ter ouvido aquelas cidades, a respeito daquelas cidades, Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias. Se você olhar e perceber no mapa, você vai perceber que Galileia está realmente cercada por esses povos, daí porque ela recebeu este nome. Essa região ela estava um pouco abaixo do nível do mar. Essa era uma região bastante úmida. Então, era uma região, além de quente e úmida, era uma região com muitas doenças, muitas enfermidades. E o povo plantava, colhia, mas não plantava e colhia em grande escala, a ponto de poder exportar para os maiores importadores daquela época, como o Líbano e o Egito. Era uma região bastante pobre, o que eles plantavam, eles colhiam para a sua própria subsistência. E não bastando o pouco que eles produziam, eram ainda explorados através do sistema de tributação romana, que impunha sobre o povo uma carga que eles não podiam suportar. Então é como se eles estivessem sendo obrigados a se manterem na pobreza. E como a toda região pobre, você sabe que as escolas são muito ruins, há muita criminalidade, há uma exposição a dificuldades de saúde e ao mesmo tempo dificuldade de tratar. Então essa era uma cidade bastante carente, bastante fragilizada. Grande parte da população da Galileia era formada por pessoas que não sabiam ler e não sabiam escrever. Dependiam da instrução, da formação educacional de outras pessoas. Então, dizem, popularmente, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E é verdade. Na Galileia, quem tinha um pouquinho de esperteza, manipulava o povo, explorava o povo e tratava o povo como se o povo não tivesse valor. Essa é uma região que Jesus escolheu dedicar boa parte do seu ministério. Quase 3 anos do seu ministério, Jesus se dedica nesta região. E ele faz questão de visitar, como diz o texto, todas as cidades, todos os povoados. E ele anda nas ruas, ele está ali presente com as pessoas, ele está ouvindo as pessoas, e neste envolvimento, diz no início do verso 36, que ele tem uma visão. Diz o texto, vendo ele as multidões. Jesus teve uma visão das multidões. Não essa visão que muitas pessoas dizem ter a respeito do mundo, numa experiência subjetiva, meramente contemplativa, e que nós não podemos tatear ou verificar, porque é uma experiência completamente subjetiva. Mas esta visão de Jesus é
É uma visão que Jesus tem aqui das multidões, é uma visão qualificada pelo seu envolvimento com aquelas multidões. Ele não via as multidões através de uma televisão. Se pudéssemos transportar as facilidades da nossa época para aquela época, Jesus não estava ali contemplando as multidões através da internet. Jesus não estava contemplando as multidões através de mensagens que ele recebia de outras pessoas, notícias. Ouve-se dizer que naquela região há uma população muito carente que está sofrendo. É verdade, eu não sabia, que pena, coitado do povo. Não, Jesus tem um envolvimento direto, intencional com aquelas populações e qualificada por este envolvimento, Jesus tem uma visão. Ele tem uma visão. E essa visão, ela traduz aquilo que ele estava vendo no dia a dia com as pessoas. Voltando para o verso 35, olha o que diz aí no texto, olha para o texto, olha o que diz o texto. O que Jesus estava fazendo no meio daquelas populações? Diz que ele estava ensinando nas sinagogas. As sinagogas eram uma pequena igreja, um pequeno templo, vamos chamar assim, que os judeus inventaram, edificaram no período interbíblico. O templo estava destruído, eles precisavam de um lugar para se reunir, então eles começaram a abrir as chamadas sinagogas, era uma pequena igreja dos judeus. Nesses locais, com 12 homens adultos, se podia abrir uma sinagoga, e a sinagoga ela era exclusivamente no dia de sábado, usada para reflexão, leitura e reflexão dos textos antigos, do Pentateuco, do livro dos Salmos, cânticos. Eles liam comentários a respeito destes textos que foram produzidos por rabinos no período interbíblico. Então, este lugar, sinagoga, era usado para essa finalidade no dia de sábado. E no meio da semana, qual era a finalidade da sinagoga? As crianças eram levadas para sinagogas antigamente, e ali elas eram alfabetizadas, instruídas, usando os textos antigos das Escrituras. Diz o texto que Jesus estava ensinando nas sinagogas. Possivelmente Jesus estava envolvido num processo educacional de crianças, e aí a gente entende por que tantas crianças gostavam de Jesus. Ele tinha um envolvimento direto com aquelas crianças, e também aos sábados estava ensinando a lei, instruindo as populações ali a respeito dos decretos de Deus, da sabedoria de Deus, e de como aplicar os preceitos do Senhor no dia a dia. Este era um processo de ensino educacional que Jesus estava envolvido ali naquela região da Galileia. Diz o texto também que Jesus estava pregando o evangelho do reino. Ora, esta mensagem de que o reino de Deus estava chegando era uma mensagem de esperança, porque para um povo oprimido, para um povo que tinha sonhos e aspirações que não poderiam ser atendidos pelo seu próprio contexto e condições pessoais de cada um, para um povo que era tratado como que se não tivesse valor, menosprezado. Vocês já devem ter ouvido, ou visto, lido na Escritura, aquela menção pejorativa que dizia assim: pode vir alguma coisa dessa região? Essa era uma maneira de demonstrar a certeza de que daquela região não poderia sair coisa boa, por causa justamente do contexto daquele povo. Era uma região menosprezada. Maria é dessa região, mãe de Jesus, e quando ela recebe o anúncio da vinda do Emanuel, Deus conosco, que deveria ser chamado Jesus, ela compõe um cântico que se encontra lá em Lucas, se não me engano, no capítulo 2, e naquele cântico, uma parte daquele cântico, Maria diz: chegou o momento em que o Senhor haverá de destronar os poderosos e exaltar os humildes, porque esta era a expectativa de um povo que estava agonizando, socialmente falando, economicamente falando e religiosamente falando. E por que não dizer também fisicamente, por causa da quantidade de mazelas. Aí vem Jesus anunciando a chegada do reino. Qual era a referência de reino que eles tinham? O reino de Davi, que era um reino de prosperidade, era um reino de paz, foi um reino marcado na história e na memória do povo, como o reino no qual Davi fez recuar os seus opressores, os invasores das terras de Israel, e demarcou os limites
com exércitos poderosos. E agora vem Jesus dizendo que o reino chegou, o reino de Deus, um reino superior ao reino de Davi, mais perfeito do que o reino de Davi. Este reino chegou, e Jesus está aqui restaurando a esperança do povo, levantando o ânimo daqueles que estavam descaídos, apáticos, indiferentes. Jesus está devolvendo a alegria ao povo, a esperança ao povo, a paz ao povo, apontando esse dia no qual o reino pleno de Deus haveria de ser estabelecido a partir da sua obra na cruz. Jesus não estava apenas envolvido no processo educacional, estava trazendo uma mensagem de esperança, mas diz na sequência do verso 35 que ele estava curando toda sorte de doenças e enfermidades. Se havia alguém doente naquela região, bastava levar para Jesus, e de modo incansável ele curava a todos, não importando para qual doença Jesus tinha que lidar, ele lidava e curava. Se tinha alguém cego, ele devolvia a visão. Pensa que experiência grandiosa de alguém cego e ser apresentado a Jesus e Jesus devolver a visão ao cego. Se havia alguém que não podia ouvir, Jesus fazia ouvir novamente. Se tinha alguém com alguma deficiência física, Jesus restaurava isso na frente de todos, diante dos olhos de todos, para que ninguém tivesse dúvidas que aqueles sinais apontavam para a veracidade do caráter dele entre aquelas populações. Ele era o Filho de Deus. Podiam trazer mortos diante de Jesus. Ele, com uma palavra de comando, ele ressuscitava os mortos. Não havia impedimentos para a operação do poder do Filho de Deus. Ele curava toda sorte de doenças e de enfermidades. Para a ciência da época, essas enfermidades poderiam ser consideradas impossíveis de serem tratadas. E Jesus trouxe salvação, do ponto de vista também físico, não apenas espiritual. Veja que este envolvimento profundo de Jesus com a dor alheia, com o sofrimento alheio, com a ansiedade alheia, veja como que este envolvimento pessoal, direto, intencional de Jesus o permite ter uma visão concreta, real, além do sofrimento físico, social, além da opressão econômica. Jesus contempla aquilo que Mateus agora vai qualificar como o estado do sofrimento humano por causa do pecado. Olha o que diz o verso 36. Ele vê aquelas multidões e ele sente uma profunda dor, que aqui é traduzida a palavra splagniste por compaixão. Essa palavra é uma palavra que descreve a parte interna, as vísceras, porque dentro de uma cosmovisão grega acreditava-se que o centro existencial do ser humano eram as vísceras. A ideia do texto é que Jesus sente uma dor profunda no seu coração, ou nas suas vísceras, usando a literalidade do texto. É mais ou menos aquela experiência de alguém que a gente ama muito, e vem e apresenta uma ferida, sofre um corte, te apresenta aquela ferida, você olha para aquela ferida e fala, ai, senti uma dor aqui no peito. Você já deve ter talvez passado por isso. Então é mais ou menos essa ideia que o texto transmite para nós, de que Jesus experimentou naquele momento. Ele sentiu uma profunda dor no seu coração ao ver aquelas multidões. Como que ele estava vendo aquelas multidões? Nós temos uma conjunção aí, porque que responde essa pergunta, como que Jesus estava vendo, como que essas multidões estão sendo qualificadas aqui no texto. Diz que elas estavam aflitas. Essa palavra aqui, aflita, ela é tradução de uma palavra grega que significa skilmenoi. Essa palavra, ela tem uma força imaginária que nós não podemos ignorar aqui no texto. Naquela época, quando se pronunciava essa palavra, sabe o que vinha à mente das pessoas? Uma carcaça de um animal à beira do caminho em estado de apodrecimento. Popularmente, nós conhecemos isso como carniça. Você olha para aquilo e a visão ela é deprimente, dramática.
Situação essa que você olha e fala: isso aqui não tem mais esperança, está perdido. E juntamente com essa palavra aflição, Mateus usa uma outra palavra que parece ser sinônima, que é a palavra erimenoi, que está aí como tradução de exausta. Essa palavra também tem uma força muito grande no imaginário da língua grega, porque essa palavra era usada para descrever uma pessoa que está mortalmente ferida, em estado de agonia, naquele esforço de tentar sobreviver em face de uma terrível enfermidade. Alguém que está, por exemplo, na UTI, suspirando um pouco de ar para tentar estender um pouco da sua vida. E esta é a visão que Jesus está tendo a respeito dessas multidões. Uma visão profundamente espiritual e dramática por causa dos efeitos do pecado que estavam atuando na condição humana. E não bastando essas palavras, diz no final do verso 36, que estas multidões estavam como ovelhas sem pastor. Essa é uma ideia que Jesus traz certamente lá do profeta Jeremias, que viu aquelas multidões como multidões sem pastor. Não é que não tinham líderes nos dias de Jeremias, mas eram líderes corruptos, dominados por sórdidas ganâncias, pessoas guiadas e manipuladas por interesses meramente particulares. E este povo vive ali na Galileia, na visão de Jesus, como se não tivesse pastor. Nós vamos ver mais adiante que havia um pastor, mas aqueles que tinham a responsabilidade política, social, religiosa de cuidar daquele povo, não cuidavam daquele povo, e aquele povo estava desassistido, ignorado, abandonado. E você sabe que ovelha sem a presença de um pastor está vulnerável. Vulnerável. Saia da sua casa à noite, sozinho, e dê uma volta no centro aqui de Goiânia, ou quem sabe no bairro onde você mora. O sentimento de vulnerabilidade, de insegurança, é tanto que você sofre a ansiedade de que a qualquer momento alguém vai te abordar e vai fazer um mal para você. Eu passo por isso praticamente todos os dias quando eu chego em casa à noite e tenho que estacionar meu carro de ré, porque a garagem é estreita. Se eu entrar de frente, depois eu não tenho nem como abrir a porta do carro, então eu tenho que estacionar de ré. Aí você imagina, eu tenho que abrir o portão e fazer uma manobra na rua. Nessa hora, eu estou o tempo todo, e às vezes estou com a minha família. A ansiedade é muito grande. Você sabe que se uma pessoa para ali de moto, você tem que entregar tudo. Antes de pedir, você entrega tudo. Essa é a sensação de alguém que não está debaixo ou na presença de alguém que pode oferecer segurança. Olha como Jesus está percebendo a realidade das multidões. E quantas vezes nós somos tomados por informações do trabalho missionário e olhamos a realidade da nossa cidade ou do nosso país e de outras nações e nós não percebemos como Deus está percebendo essas nações e estes povos. E aqui Jesus está percebendo o estado do sofrimento humano. Verso 37 começa dizendo que Jesus, diante deste cenário caótico, dramático, aparentemente sem solução, ele se dirige aos seus discípulos e diz: esta seara, na verdade, é grande. Essa seara, ela é grande. Aqui Jesus não está se referindo, nas palavras de Mateus, a uma seara literal. Ele está aqui se referindo metaforicamente a esse estado do sofrimento humano que é resultado da sua própria pecaminosidade. Aí você diz assim: por isso que eu penso que todo pobre é pecador. Porque aqui no texto Jesus está olhando para uma região pobre, mas isso não é verdade. Durante 11 anos eu investi na evangelização do Peru.
em regiões muito pobres e desassistidas. E o que eu vi naquele interior do Peru, durante os 11 anos indo para lá, eu encontrei, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de morar. E você percebe que essa questão socioeconômica não tem nada a ver com relação ao estado pecaminoso. Em nada te ajuda a ser pobre ou ser rico. Porque o estado pecaminoso, ele não respeita fronteiras políticas, condições socioeconômicas, origem familiar, grau acadêmico, igreja que você frequenta, não respeita. Esse estado humano, ele é universal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabia que a Coreia do Sul, um país consideravelmente rico, altamente protestante, diga-se de passagem, presbiteriana, igreja mais forte, a igreja presbiteriana na Coreia do Sul, sabia que mesmo lá, a Coreia do Sul tem um dos maiores índices de alcoolismo no mundo, e que os jovens bebem até cair. Sabia que os países ricos, eles possuem os maiores índices de suicídio hoje no mundo? Os países mais ricos. No meio de tanta riqueza, conforto e oportunidade, pessoas não estão encontrando sentido para viver, porque não tem nada a ver com o estado socioeconômico. Esse caos que o pecado trouxe, não trouxe só para a gente pobre, trouxe também para pessoas ricas. E Jesus está olhando essa seara como uma seara extensivamente grande. E não bastando tudo que o texto já traz para nós de cenário, ele diz que diante desse estado do sofrimento humano, que afeta a todos, são poucos aqueles que trabalham, levando a mensagem que aponta o caminho da salvação. São poucos os trabalhadores. E a gente se entristece diante de tudo isso, saber que o cenário é pouco, que os trabalhadores são poucos. E olha, que se fôssemos utilizar a nossa inteligência, eu não sei quantos se lembram na década de 90, no início da década de 90, um dos evangelistas mais renomados e respeitados ainda hoje, Billy Graham, através do seu ministério, fez um investimento altíssimo, instalando telões nos 5 continentes. Aqui no Brasil mesmo, várias partes do Brasil receberam. Aqui em Goiânia, no centro de convenções, foi instalado um telão, e ele pregando nos Estados Unidos, e via satélite sendo transmitida aquela mensagem para os 5 continentes. Milhares e milhares de pessoas ouviram. Ah, meus irmãos, se todo o esforço daquele irmão, daquele missionário, Billy Graham, bem como de toda a igreja que até hoje vem investindo em missões, fosse suficiente, já teríamos resolvido o problema da evangelização do mundo. Mas parece que quanto mais a gente evangeliza, parece que mais a gente percebe que estamos fazendo pouco. E aí nos lembramos dessa passagem que Jesus diz que essa área é muito grande e os trabalhadores são poucos. Então, o que fazer? O que fazer, irmãos, diante de um cenário como este? O que fazer diante de um cenário como nós vimos lá agora no Amazonas, que nós andamos na cidade de Iranduba, até os nossos pés latejarem, o pessoal estava exausto no final do dia, e nós com a expectativa de recebermos as pessoas nas programações que foram planejadas, para mais uma vez, essas pessoas serem evangelizadas, e naqueles dias eu não vi ninguém presente. Eu fui tomado por um sentimento de tristeza, de uma cidade poder ouvir a palavra de Deus, e naquelas programações nós não vemos tantas pessoas que disseram que estariam presentes, mas ao mesmo tempo nós somos confortados, porque nas ruas que nós andamos, nos colégios que nós andamos, nas casas que nós visitamos, em 15 dias, nós visitamos 307 lares, pregando o Evangelho, explicando o Evangelho. Por que que Jesus veio? Qual foi o efeito da obra dele na cruz? Por que que Jesus ressuscitou? Qual o efeito da sua ressurreição? Nós fizemos isso em 307 lares.
E nós sabemos que na soberania de Deus, a palavra, uma vez pregada, ela nunca volta vazia. E essa palavra foi semeada naqueles dias lá. Tivemos a oportunidade de alcançar muitas pessoas. Mas, irmãos, a sensação que a gente tem é que realmente todo o trabalho que nós fizemos ainda é muito pouco. Não dá para nos conformarmos, não dá para nos acomodarmos. E a razão está apresentada no texto. Nas palavras de Jesus, são poucos os trabalhadores. E ele, voltado para os seus discípulos, apresenta então uma solução. O que os discípulos tinham que fazer? Olha o que diz o verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, porque Jesus está dizendo que, embora este cenário pareça num estado de caos e de desgoverno, existe um Senhor que detém o governo, que mantém a sua autoridade sobre este mundo. Esta seara, meus irmãos, este mundo, este país, o Brasil, a nossa cidade, tem um Senhor, e este Senhor chama-se Jesus Cristo. Ele é Senhor desta seara. Ele tem o governo nas suas mãos. E embora nós nos sentimos tão pequenos diante dessa seara, nós temos essa certeza, meus irmãos, de que essa seara tem um Senhor. Olha, Satanás é poderoso, ele é astuto, suas estratégias são inteligentes, e nós não podemos subestimar a atuação de Satanás no mundo. Mas uma coisa nós sabemos: naquela cruz, Jesus despedaçou as obras do diabo e o expôs, bem como todo o seu reino, à ignomínia, à vergonha, ao vexame. Diz o apóstolo Pedro que depois da morte de Jesus, ele foi e proclamou a sua vitória aos espíritos em prisão. Ele declarou, ele expôs publicamente a sua vitória. E este Jesus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, comunicou essa autoridade a nós e disse para irmos pregarmos o evangelho no meio das trevas. A autoridade de Cristo está sobre nós, e é por causa desta autoridade que podemos colocar os pés nas ruas e proclamar o evangelho, proclamar a vinda do rei, proclamar o estabelecimento deste reino que se aproxima, o reino pleno do Senhor Jesus que está se aproximando, proclamar a volta do Senhor Jesus, proclamar para aqueles que se encontram perdidos, desamparados, entristecidos, aflitos, sem esperança, de que existe um caminho, e este caminho é Jesus Cristo. Nós podemos sair e podemos proclamar essa mensagem, porque esta seara tem um Senhor. E segundo a instrução de Jesus, antes de nós sairmos para fazermos qualquer trabalho, precisamos rogar ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. O trabalho missionário começa com essa sensação positiva e abençoadora de incapacidade. A seara é grande e o que eu posso fazer é muito pouco. Senhor, tenha misericórdia, envie trabalhadores. Isso é confortante, isto é acalentador, isso é encorajador. Nós podemos rogar ao Senhor da seara para que levante, suscite no nosso meio trabalhadores para proclamar nessa seara a vinda do Rei Jesus, a vinda do Salvador. E a orientação de Jesus é que nós roguemos ao Senhor da seara. Quando Deus envia, não quando a gente sai por conta própria, mas quando Deus envia as pessoas da qualidade certa, para o lugar certo, porque esta obra diz respeito a Cristo e não a nós. Então que Ele, que tem autoridade sobre essa seara, que Ele levante e que Ele envie trabalhadores para essa seara. Os discípulos ouviram essa instrução de Jesus. Quando a gente entra no capítulo 10, eles são enviados, mas antes eles tinham que rogar ao Senhor da seara. Como que nós podemos aplicar essa mensagem
nessa noite para todos nós. Duas questões eu gostaria de destacar aqui. Primeira, é que nós só podemos ter a verdadeira ou a real percepção divina a respeito da sociedade que nos cerca, se nós tocarmos a realidade das pessoas. Enquanto nós não sairmos, enquanto nós não nos envolvermos com a dor alheia, com o sofrimento alheio, eu me refiro especialmente ao estado pecaminoso que mantém as pessoas escravizadas, enquanto nós não entrarmos nessa realidade e tocarmos essa realidade, dificilmente haverá aquele sentimento que houve no coração de Jesus, de compaixão. E se você fizer uma pesquisa da palavra compaixão no Novo Testamento, você vai perceber que compaixão está invariavelmente relacionada com uma ação, porque essa é a compaixão. É a compaixão, este sentimento de dor, de empatia por quem está sofrendo, que nos induz a nos envolver com o sofrimento, com a dor, com a tristeza do outro, inclusive com a alegria. Mas enquanto nós não nos envolvermos com essas pessoas, enquanto nós não nos envolvermos com esta missão, dificilmente nós vamos ter essa percepção a respeito da realidade do mundo, que é capaz de mover o nosso coração e de inquietar a nossa agenda e os propósitos da nossa vida. Quem sabe você está aqui hoje à noite, planejando a sua vida como se ela fosse e estivesse limitada apenas às coisas dessa terra. É bom que todos nós saibamos que a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida. Tudo vai passar. E Jesus está voltando, de fato e de verdade. E nesse dia, tudo o que vai valer vai ser a nossa fidelidade em relação à missão que Ele nos incumbiu como igreja, o nosso zelo missionário, a nossa perseverança de testemunhar Cristo a este mundo. Nós podemos acumular tudo o que é possível acumular neste mundo, mas tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. E se tem algo que queima no meu coração, é essa certeza de que a qualquer momento Jesus está voltando. Precisamos nos envolver com as pessoas, com a missão de levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E nós não podemos nos esquecer disto. Ele está voltando. Segunda e última aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos: que oremos ao Senhor, dediquemos tempo em oração diante de Deus, oremos por nós, oremos por nossos cônjuges, oremos por nossos filhos, para que Deus soberanamente vocacione todos aqueles que Ele deseja, e que Ele nos use com autoridade, no poder do Espírito, para levar essa mensagem ao máximo de pessoas possível. É possível que entre nós estejam pessoas que não deveriam estar aqui, deveriam estar em outras regiões do nosso Brasil, quem sabe fora do Brasil, entre outras nações. O que você está fazendo aqui? Se Deus te chamou, levante-se e obedeça. E Ele prometeu que estaria com você. Creia, confie. Que Deus desperte nos nossos corações este anseio de sermos úteis na missão que Ele entregou a todos nós. Mas comecemos rogando ao Senhor para que Ele nos desperte e para que Ele nos envie, para que Ele nos sustente e para que Ele nos receba no final dessa jornada. Vamos orar. Pai, nossas vidas estão agora nas Tuas mãos. Faça conforme a Tua vontade. Chame aqueles que o Senhor deseja. Desperte em nossos corações essa chama missionária, esse anseio de Te servir, Senhor. Olhando para esta vida além das transitoriedades humanas e contemplando, Senhor, a morada que o Senhor já preparou para nós. Ajuda-nos a ter essa visão escatológica
desse dia que o Senhor Jesus voltar, e a planejar a nossa vida olhando exatamente para esse grande dia que se aproxima. E dá-nos poder, dá-nos mais do Teu Espírito, Senhor, para fazermos uso dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso conhecimento, das nossas oportunidades, para levar o máximo possível de pessoas ao conhecimento daquele que é declarado no Evangelho de João como o único caminho, única verdade e o único que pode trazer vida para aqueles que se encontram mortos. Esta é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém.